Olá pessoal, então hoje eu vou discutir a interpretação microscópica da temperatura na teoria cinética dos gases. Então basicamente a gente quer ver quais são as quantidades relacionadas ao movimento microscópico das moléculas que determinam a temperatura. Então na última aula a gente viu que a pressão está diretamente relacionada com a média do quadrado dos módulos das velocidades das moléculas do gás. Então eu quero hoje obter uma expressão análoga para a temperatura. Quero relacionar a temperatura com alguma quantidade média relacionada ao movimento das moléculas do gás. Antes de fazer isso, só uma pequena digressão sobre a interpretação do que significa essa média. Porque isso vai nos ajudar a entender um pouco melhor qual é o papel da temperatura para o movimento molecular. Então, vejam, eu contei lá para vocês na última aula que essa média, vejam, isso aqui é um módulo da velocidade de uma única molécula ao quadrado. Então, eu contei lá para vocês que esta média, com esse símbolo, esses dois colchetes em forma de triângulo, significa o quê? Eu congelo o meu sistema por um instante de tempo fixo, olho lá qual o módulo da velocidade de cada uma das moléculas, somo esses módulos ao quadrado, porque eu estou calculando a média do módulo da velocidade ao quadrado, então pego lá o módulo da velocidade de cada molécula, levo ao quadrado, somo todo mundo e divido pelo número total de moléculas. É isso que significa esta média. Agora, existe uma outra média que é possível fazer. Imagina que eu olho, agora em vez de eu olhar para todas as partículas, eu acompanho o movimento de uma única partícula. Então aqui eu coloquei um exemplo assim, só ilustrativo. Então o que uma única partícula está fazendo? Ela vem, chega até esse ponto aqui, então ela anda sem colidir com ninguém, ela anda numa trajetória retilínea com uma certa velocidade constante, colide aqui contra a molécula, a velocidade muda de módulo depois dessa colisão, aqui ela colide de novo, então em geral muda a direção no sentido do movimento e muda o módulo da velocidade. Então depois de cada colisão aqui, a velocidade da molécula muda. Então eu posso definir uma outra média relacionada ao movimento de uma única partícula. Ou seja, eu posso acompanhar o movimento de uma partícula, somar, ler aqui o módulo da velocidade da partícula depois de cada colisão, levar ao quadrado e somar esses módulos ao quadrado da velocidade de uma única partícula por um intervalo de tempo muito longo. Certo? Então eu acompanho lá o movimento de uma partícula, somo os módulos das velocidades ao quadrado por um intervalo de tempo longo e divido pelo tamanho do meu intervalo de tempo. Isso vai me dar uma média que eu chamei de média temporal para a velocidade ao quadrado de uma única partícula. Então essa notação aqui significa uma média para uma única partícula ao longo do tempo. Agora, para muitos sistemas da mecânica estatística, e acredita-se que esta é uma propriedade geral, essas duas médias são idênticas. Certo? Então, a média das velocidades sobre todas as partículas, para esse sistema em particular isso é verdade, para alguns sistemas isso não foi provado. Então, a média das velocidades das partículas é igual à média temporal de uma única partícula. Certo? Então, nós vamos tomar isso aqui sempre como sendo verdade. É uma propriedade muito importante. Até onde eu sei, não existe uma prova geral para esse tipo de propriedade, de que uma média sobre todas as partículas é igual à média temporal, mas nós vamos assumir, obviamente, isso aí como verdade. Para esse sistema isso é válido. Então, isso facilita também a nossa interpretação do que significa este valor médio. Tá claro? Então, a gente pode definir agora uma coisa que se chama, a gente pode dar um nome especial para essa quantidade aqui. Isso aqui é chamado de valor quadrático médio da velocidade. Na verdade, isso aqui é a raiz quadrada do valor quadrático médio. A gente define o valor quadrático médio da velocidade, esse RMS vem do inglês, root mean square. Deixa eu anotar isso aqui do lado. Isso é só uma definição, pessoal. Isso é só uma definição. Então, o VRMS é simplesmente a raiz quadrada da média da velocidade
ao quadrado. Tá? Valor quadrático médio da velocidade. É simplesmente uma definição que eu introduzi, porque essa quantidade aqui aparece em uma série de expressões, então a gente chama a raiz quadrada disso aqui de VRMS. A unidade disso aqui, obviamente, né, a unidade da velocidade quadrática média é metro por segundo. Tá? Porque veja que eu tenho uma velocidade ao quadrado, então é metro ao quadrado por segundo ao quadrado, toma a raiz, bom, isso aí é uma velocidade, tá? Então isso aí tem unidade de metro por segundo. Vejam, qual é a interpretação desse valor quadrático médio da velocidade? O que se parece, tá? E é por isso que eu introduzi essas duas médias, tá? Essa é uma complicação adicional, tá? Mas eu creio que esta média aqui, a média temporal, as duas são idênticas, tá? Do ponto de vista prático, mas a média temporal ela é mais simples da gente entender qual é a interpretação dessa velocidade quadrática média olhando para a média temporal, tá? Que numericamente as duas são iguais, tá? Mas conceitualmente são dois procedimentos completamente diferentes de se tomar a média que dão o mesmo resultado. Então, se eu olhar, imagina que eu pego uma única partícula, agora eu olho como é que é a velocidade dessa partícula em função do tempo. Se vocês fizerem isso, vocês vão enxergar uma coisa mais ou menos assim. Então, eu vou fazer um gráfico da velocidade de uma única partícula, né? Ao longo do tempo, essa velocidade está mudando, porque a partícula está sofrendo lá milhões de colisões. Essa média, ela tem mais... Essa velocidade, cuidado que eu não estou falando de valor médio, ela tem mais ou menos a seguinte cara. O valor médio da velocidade, que nas próximas aulas a gente vai ver como calcular, notem que eu estou calculando a média do quadrado da velocidade, tá? Então eu quero explicar qual é a interpretação do valor quadrático médio da velocidade. Então a média a gente sabe, né, qual é a ideia, eu somo os módulos das velocidades, divido pelo intervalo de tempo que eu escolhi para somar as velocidades no interior daquele intervalo de tempo. Isso vai me dar o valor médio da velocidade. Agora, o que acontece com a velocidade da partícula em função do tempo? Vocês vão ver uma coisa assim, ó. Minhas canetas estão indo pro saco agora, ó. Então vocês vão ver uma coisa mais ou menos assim, ó. Uma coisa completamente aleatória, tá? É isso que vocês vão ver a respeito da velocidade em função do tempo para uma partícula. Agora, este valor da velocidade, né, ele flutua em torno do seu valor médio, ele se espalha em torno do seu valor médio. E o valor quadrático médio da velocidade é uma medida exatamente da largura desse espalhamento. Tá certo? Então vejam, quanto maior o valor médio da velocidade, mais a gente diz que mais a velocidade da molécula flutua. Quanto menor o VRMS, mais essa velocidade está próxima do valor médio da velocidade. Tá claro? Então, a velocidade quadrática média ela é uma medida desta largura, tá? Com que os valores de velocidade se espalham em torno da velocidade média. Tá? Então, quanto maior VRMS, mais flutuações, a gente diz mais variabilidade da velocidade de uma única partícula eu tenho. Tá? Essa é a interpretação do valor quadrático médio. Tá? Isso fica muito mais fácil de enxergar olhando para o movimento de uma única partícula. Certo? Bom, vejam. Então vamos voltar aí para a expressão da última aula. Tá? Então, usando aí essa fórmula aqui, escrevendo tudo em termos de massa molar, a gente pode escrever agora a seguinte fórmula. Tá? Então, parto daqui, isolo, né? Eu vou só reescrever a fórmula que a gente tinha na última aula para velocidade quadrática média. Eu posso escrever ela da seguinte maneira, em termos do número de mols e da massa molar. Tá? Então, esta é uma expressão para calcular a velocidade quadrática média das moléculas de um gás. Tá? E a outra expressão, então, pessoal, atentos porque aqui existem inúmeras maneiras de escrever essas fórmulas, tá? Em termos de massa molar, em termos da massa molecular, em termos da massa total. Tá? Então, tu pode ir aí substituindo, né, o que a gente sabe sobre a relação entre número de mols e a massa total do sistema e reescrevendo essa fórmula de diferentes maneiras.
Tá? Uma outra forma é a seguinte, veja, isso aqui é o seguinte, eu posso escrever, tá? Espera aí que agora eu tô, sim, porque vejam, a massa molar é o quê? Tá? A massa molar é igual a massa molar, ela é igual a massa, tá? A massa molar é igual a massa total de 1 mol do gás. Tá? Então isso aqui vai ser massa molecular vezes número de Avogadro. Tá certo? O número de Avogadro me dá número de partículas por mol, vezes a massa de cada partícula, eu tenho a massa molar, que é a massa de 1 mol da substância. Mas eu posso definir também a massa total, tá certo? Então, M eu vou usar para a massa total do gás. A massa total do gás vai ser o quê? A massa de uma molécula vezes o número total de moléculas. Tá? Então, existem diferentes maneiras de reescrever. Usando essas expressões, a gente pode escrever VRMS de diferentes maneiras. Tá, pessoal? Então, eu vou sempre tentar usar M para a massa total do gás, M mol para a massa de 1 mol do gás, tá? Para a massa molar. Tá? MA o número de Avogadro, N maiúsculo número total de moléculas e Mzinho a massa molecular. Então, vejam, aqui eu tenho Mzinho vezes N, a massa total de gás. Tá? Então, isso aqui é simplesmente a densidade, né? Porque eu tenho massa dividido por volume. Isso é a densidade do gás. Tá? Então, uma outra fórmula muito simples para a velocidade quadrática média é a seguinte. Isso aqui vai ser 3 vezes a pressão dividido pela densidade do gás. Densidade, como vocês sabem do curso de fluidos, é a massa do gás, massa total do gás dividido pelo volume do gás. Certo? Então isso aqui é só para apresentar 2 expressões para vocês de como a gente pode escrever a velocidade quadrática média. Vejam, então, vamos passar agora para discutir, para a discussão da temperatura. Tá? A gente precisa fazer bem menos cálculo do que a gente fez na última aula. Tá? Então, o difícil aqui é entrar, né? A dificuldade da última aula é entrar nessa interpretação estatística da teoria cinética. Agora nós vamos simplesmente usar a teoria cinética, a equação do gás ideal. Vejam, eu posso introduzir agora uma energia cinética média. Posso introduzir a energia cinética média de uma molécula, ou se vocês quiserem, a energia cinética média de uma amostra do gás, né? De novo, eu posso pensar na minha média, nessa minha média aqui de 2 maneiras, média temporal ou média sobre as velocidades das partículas. Então, o que vai ser a energia cinética média? Bom, isso aqui vai ser simplesmente 1/2 a massa molecular, que é igual para todas as partículas do gás, vezes a média do módulo ao quadrado da velocidade. Ou, se vocês quiserem, isso aqui pode ser escrito também 1/2 de m velocidade quadrática média ao quadrado. Tá? Bom, o que a gente faz agora? Vejam, eu tenho essa expressão aqui, vamos tentar usar essa expressão aqui e combinar ela com a equação do gás ideal. Vou passar o volume para o outro lado, então eu tenho PV igual a massa molecular, número total de partículas dividido por 3, vezes média de V quadrado. Mas vejam, massa molecular vezes isso aqui é o que? É 2 vezes a energia cinética média. Então isso aqui é igual a 2/3 de número total de partículas vezes a energia cinética média de uma única partícula. Tá certo? Agora aqui eu uso a equação para o gás ideal. Porque eu sei que PV é igual a número total de partículas vezes constante de Boltzmann vezes a temperatura. Tá? Vou botar isso aqui é NKT, de acordo com 2 aulas atrás, né? Então, para esse lado eu uso a equação do gás ideal e isso tem que ser igual a 2/3 de
número total de partículas, vezes energia cinética de uma única partícula. Corto o N e eu obtenho que a energia cinética média vale 3 meios constante de Boltzmann vezes temperatura. Um parênteses importante é o seguinte, que eu acabei esquecendo de discutir lá quando eu falei da equação do gás ideal. Vejam, a equação PV igual a NKT, a temperatura que aparece aqui necessariamente deve estar em Kelvin. Porque esta constante aqui tem unidade de Joule por Kelvin. A temperatura aqui deve estar em Kelvin. Atenção! Tá? Isso vale tanto para a equação na forma PV igual a NKT, quanto para a equação na forma PV igual a NRT. Vocês têm que usar, quando for usar a equação dos gases ideais, vocês têm que usar a temperatura em Kelvin. Certo? Então, esse é o resultado que a gente obtém para a temperatura. Tá? Então, a gente vê que quando nós estamos medindo a temperatura, na verdade, nós estamos medindo a energia cinética média de uma única partícula. Tá certo? Então, essa equação, ela liga o mundo macroscópico, né? Eu posso pegar um termômetro lá e medir a temperatura de 1 litro de gás, né? Que é ocupando aí, eu tenho um número gigante de moléculas, então vou lá e meço essa temperatura, isso me dá uma informação sobre o que está acontecendo microscopicamente, me dá uma informação sobre a energia, me diz qual é a energia cinética média das moléculas do gás, certo? Então, veja que isso aqui não depende da massa, não depende de mais nada, então a temperatura, né? Todas as moléculas do gás possuem, né? Para uma certa temperatura fixa, se eu pegar lá 1 litro de gás a 20 graus, todas as moléculas do gás têm a mesma energia cinética média para aquela temperatura. Tá claro? Então esse é um dos resultados mais importantes da teoria cinética dos gases, onde a gente conecta, onde a gente obtém, né, conecta o mundo micro e macro e obtém uma interpretação microscópica para a temperatura. Vamos usar isso aqui também e escrever, né? Tá? Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que faz a temperatura, né, com uma velocidade quadrática média. Então veja, bom, eu acabei de apagar uma expressão que talvez era importante. Tá? Eu vou colocar aqui, veja, eu tenho VRMS, vamos partir da expressão que eu acabei de apagar, que é o quê? 3PV dividido por N vezes massa molar. Tá? Vou usar a equação do gás ideal aqui. Tá? Posso usar a equação do gás ideal aqui. E aqui eu posso substituir, veja. Então é o seguinte. 3 vezes NKT dividido por N vezes a massa molar. Tá? Só substituir PV pela equação do gás ideal. Tá? PV igual a NKT. Certo? Bom, agora aqui, N é igual a, eu posso substituir aqui, posso substituir o número total de partículas por, tá? O número total de partículas eu posso substituir por N vezes o número de Avogadro. Vai cortar esses dois N's minúsculos aqui na expressão, vou cortar. Tá? E N de Avogadro, o número de Avogadro vezes K é simplesmente R, que é a constante universal dos gases ideais. Então eu obtenho que VRMS é igual a 3 vezes R vezes T, tá? Dividido pela massa molar. Tá? Então esta é uma expressão para a velocidade quadrática média agora em termos da temperatura. Tá? E outra maneira de escrever é o seguinte, VRMS, estava escrito aqui em algum lugar, tá? Eu apaguei, mas VRMS é igual a 3 vezes a pressão dividido pela densidade. Tá? Vocês podem agora aqui, de novo, isso aqui é massa dividido pelo volume, aparece um PV em cima, substitui em termos da temperatura e escreve VRMS. Tá? Escreve VRMS, tá? Em termos da massa molecular.
3 vezes kT dividido pela massa de uma única molécula. Esta é outra fórmula possível para velocidade quadrática média. Então, o que eu fiz? Isso aqui é massa sobre volume, o volume aparece em cima, eu substituo por ele kT. Tá? E embaixo, a massa total, como eu falei, é simplesmente o número total de partículas vezes a massa molecular. O número de total de partículas corta, e é isso aí que a gente obtém. Tá? Então, essas duas expressões são equivalentes, né? São só duas maneiras de reescrever a mesma coisa. Veja, isso aqui nos dá uma ideia muito clara de qual é o efeito da temperatura sobre o movimento das moléculas de um gás. À medida que eu aumento a temperatura, VRMS aumenta. Tá? Então, o que acontece? À medida que aumenta a temperatura, a amplitude aqui das flutuações da velocidade em torno do valor médio aumenta, essa amplitude dessas oscilações aumenta cada vez mais. Tá? Então, é isso que significa dizer que a temperatura, tá? A temperatura está relacionada com uma agitação molecular. Tá? Eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a variabilidade, as flutuações de velocidade das moléculas do gás. Tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica das moléculas, porque é a maior amplitude dessas flutuações em torno do valor médio. Tem uma maior variabilidade das velocidades das moléculas em torno dos seus valores médios. Notem que o mesmo acontece quando eu diminuo a massa molar, né? Então, vejam, velocidade quadrática média depende da massa ou da massa das moléculas. Né? Então, quanto menor a massa molecular, ou quanto menor, né, a massa molar, isso significa que as moléculas do meu gás são mais leves. Isso afeta também as flutuações de velocidade. Quanto mais leve essas moléculas, mais as velocidades flutuam ou oscilam, se vocês quiserem, em torno do valor médio. Certo? Para encerrar esta aula, vou fazer um exemplo. Tá? Façamos um exemplo que é o seguinte. Tá? Então, esse exemplo, para ser bem honesto, não sei de onde eu tirei, tá? Mas saiu de algum lugar. Eu vou colocar as informações principais aqui, que é o que nos interessa para resolver o problema. Então, eu tenho um diagrama PV. Tá? E meu diagrama PV é o seguinte. Eu tenho aqui um volume inicial, uma pressão inicial, tá? Depois eu tenho isso aqui, tá? Tem que ser uma, bom, não precisa ser um quadrado perfeito porque as escalas não são as mesmas, tá? Mas a gente tem basicamente um processo cíclico, tá? Então aqui eu tenho 3πI. Então, a pressão nesse ponto é 3 vezes a pressão inicial. E aqui eu tenho 3 vezes o volume inicial VI. Tá? Então esse é o ciclo. Esses pontos aqui eles foram chamados de A, B, C e D. Então esses são 4 estados. Tá? O que mais eu sei sobre esse sistema? Tá? Tem um processo cíclico, né? Um processo termodinâmico cíclico. Tá? O problema nos informa que o sistema termodinâmico é um gás ideal. Tá? Esse gás ideal, eu tenho 1 mol de um gás ideal que passa por esse processo cíclico, que é levado ao longo desse processo cíclico, e a única coisa extra que eu sei, a única quantidade extra que eu sei, é a temperatura aqui no estado chamado de A, talvez. Tá? Bom, tanto faz. A temperatura aqui, bom, chamei PI, VI e chamei o estado de A, né? Vamos botar aí, então, temperatura no estado A é simplesmente 0 graus. Tá? Então, inicialmente, ali no ponto A, no estado A, o gás se encontra na temperatura de 0 graus,
depois ele é levado ao longo desse processo cíclico. A pergunta é a seguinte: qual o calor absorvido ao longo do processo cíclico? Eu quero calcular o calor absorvido pelo gás ao longo desse processo cíclico. Tá certo? Então o problema é dado, né, a temperatura aqui neste estado. Eu sei que eu tenho um mol de gás. Puf, 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 tem esse processo cíclico. Qual é o calor absorvido? Bom, vamos lá. Como é que a gente resolve esse problema? Aplica a única coisa que a gente sabe, que é a primeira. Bom, única coisa não, né? Mas aplica aí uma das equações principais dessa área, que é a primeira lei da termodinâmica. Então, a variação da energia interna do gás é igual ao calor, o calor transferido menos o trabalho realizado pelo gás. O processo é cíclico. Para um processo cíclico, o que significa? Vejam, a energia interna é uma função de estado. Então, se eu saio desse estado e volto para o mesmo estado, a variação de energia interna é igual a zero. Substituindo isso aqui, eu obtenho que o calor transferido no processo cíclico é igual ao trabalho realizado pelo sistema. Certo? Então, a única coisa que a gente tem que fazer agora é usar isso aqui, né? Usar essa expressão aqui. A maneira de usar isso para esse problema. A gente quer calcular o quê? Bom, vou tentar calcular o trabalho, né? Porque eu tenho informação aqui sobre as pressões e os volumes. A gente sabe que trabalho realizado por um gás envolve as pressões do gás, né? A pressão do gás ao longo do processo e o volume, né? Variações de volume. Então, o trabalho vai ser o quê? O trabalho vai ser igual trabalho total realizado, né? O trabalho total realizado pelo gás. Bom, vai ser o trabalho ao longo desse processo, trabalho ao longo do processo AB, mais o trabalho ao longo desse processo BC, mais o trabalho ao longo do processo CD, e mais o trabalho ao longo do processo DA. Tá? Vejam, ao longo destes dois processos, AB e CD, o volume permanece constante. Então a gente sabe imediatamente que o trabalho ao longo desses dois processos vale zero. Então o trabalho ao longo de AB vale zero e o trabalho ao longo de CD também vale zero. Então sobra apenas esses dois trabalhos para calcular. Trabalho ao longo de BC vai ser o quê? Vejam, ao longo de BC a pressão permanece constante. Então voltem lá 2 aulas atrás, ou 3 aulas atrás, e vejam qual é a expressão para calcular o trabalho. Se a pressão permanece constante, eu tenho simplesmente pressão vezes variação de volume. A pressão vale 3πI. Então vamos usar aí os dados que estão no diagrama PV. A pressão vale 3πI, volume final, que é o volume nesse ponto, que vale 3VI, menos o volume inicial, que vale VI. Então isso aqui vai dar 2VI com isso aqui, eu vou ter 6πI VI. Certo? Falta ainda ao longo deste processo. Trabalho ao longo do processo DA vai ser o quê? Pressão vezes variação de volume. Volume no final, no estado final, menos volume no estado inicial. Pressão é simplesmente PI, né? Ao longo desse processo. A pressão é constante. Volume final, VI, menos volume inicial, 3VI. Então isso aqui é menos 2VI. E eu obtenho que isso aqui vale menos 2πVI. Notem o sinal do trabalho, que é consistente com o que a gente espera. Aqui o gás se expande, trabalho positivo, porque o sistema realiza trabalho. Aqui o gás é comprimido, trabalho negativo, o ambiente realiza trabalho sobre o sistema. É isso. Bom, agora é só somar
tá, esses dois trabalhos. Tá? Então vai ficar simplesmente, tá, tá, o trabalho vai ser o quê? Este trabalho aqui, 6PI/VI, mais este trabalho aqui que é negativo. Então vai ficar menos 2PI/VI. Tá? Então o trabalho realizado é simplesmente 4PI/VI. Certo? Esse trabalho é positivo, ele é simplesmente a área, né? Esse trabalho é simplesmente a área, tá, dessa região que está envolta no processo cíclico. Tá? Como a gente falou lá há umas 2 aulas atrás, quando eu falei sobre o processo cíclico, quando a gente discutiu a noção de trabalho. O problema não está pronto, né? Porque eu não tenho dados para calcular PI e VI. Tá? Eu não tenho dados para calcular PI e VI, mas eu conheço a temperatura nesse estado. Né? PI e VI é a pressão e volume do estado A. Eu conheço a temperatura desse estado. Tá? Então, a equação dos gases ideais é uma equação de estado, porque ela me diz qual é a relação entre pressão, volume e temperatura para um estado, para um ponto aqui do meu diagrama PV. Então, vou usar essa equação. Tá? Eu sei que PI/VI vai ser igual ao quê? Vai ser igual a NR vezes a temperatura no estado onde a pressão vale PI e o volume vale VI. Eu chamei esse estado de A, temperatura em A. Tá certo? Por que eu usei essa forma da equação do gás ideal? Bom, porque eu tenho informação sobre qual é o número de mols de gás que sofre esse processo cíclico. Tá? Então é mais conveniente eu usar essa forma da equação, obviamente. Certo? Bom, agora é só substituir isso aqui, né? Tá? Então, o trabalho é igual a 4 vezes aquilo ali, né? 4 vezes NR, temperatura em A. Tá? Esse é o resultado final, conheço ele, conheço R, conheço a temperatura. Tá? Se vocês substituírem os números, e muita atenção, porque essa constante, tá? Essa constante ela tem unidade de Joule dividido por Kelvin por mol. A temperatura ela deve estar em Kelvin, ou seja, essa temperatura aqui vale 273 Kelvin. Se vocês saírem substituindo 0 graus ali dentro, vocês obtêm simplesmente o trabalho zero, porque não faz absolutamente nenhum sentido físico. Tá? Então essa equação vale para a temperatura em kelvins. Então se vocês substituírem os números aqui dentro, tá? Isso aqui vale 1 mol, isso aqui vale 8, alguma coisa, joule por Kelvin por mol, né? 8,314, isso aqui 273 Kelvin, vocês obtêm que o trabalho é igual a 9,08 vezes 10 na 3 joule. Tá? Esse é o resultado final para esse problema. Certo? Próxima aula eu vou falar sobre livre caminho médio. Tá? Até lá!